A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 31 e 32, que vai nos dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos Jesus avisando para Pedro e dizendo para ele: Simão, Satanás te pediu para te cirandar como trigo. Mas Jesus também diz: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, nós não temos noção de quantos livramentos a gente tem. Nós não temos noção de quantas vezes Satanás quer nos cirandar como trigo, de quantas vezes ele arma, arquiteta e planeja tentar nos destruir. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Deus está te livrando de uma prova que você não suportaria. Porque Jesus estava deixando bem claro aqui para Simão: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Eu falei com o Pai. Por quê? Porque eu conheço sua estrutura. E eu sei que você não tem estrutura para Satanás te peneirar como trigo. O Senhor, irmãos, não nos prova além do que nós podemos suportar. E isso está aqui, explícito na palavra, está aqui diante de nós. Nós podemos ver de maneira clara Jesus dizendo: Pedro, você não tem estrutura para o que Satanás queria fazer contigo. Por isso eu roguei ao Pai, porque eu não permito lutas que você não venha suportar. O Senhor não queria perder a Pedro. Por mais imaturo que Pedro fosse, o Senhor sabia que ele ia ter uma grande utilidade. O Senhor sabia que Pedro ia se converter, que ele até ia negar, que Pedro até tinha falhas, mas Pedro era útil. Ei, Pedro, você até tem falhas. Ei, meu irmão e minha irmã, você até é imperfeito, imperfeita. Mesmo muitas vezes imaturo, e você sabe do que Deus fala, o Senhor diz: eu não abro mão de você e eu não vou permitir algo que o inimigo estava querendo fazer na tua vida, porque eu sei que senão a sua fé vai desfalecer. Eu sei que senão você vai suportar. Irmãos, tem prova que o inimigo é tão astuto que ele quer que aconteça na nossa vida para a gente não aguentar, para que a nossa fé venha a desfalecer, para que a gente pare de crer, para que a gente pare de confiar, para até mesmo que a gente venha sucumbir espiritualmente. E era isso que aconteceria se o Pai permitisse que Satanás peneirasse Pedro como trigo. Pedro ia ter a fé dele desfalecida. Só que Jesus, ele não olha para nós, irmãos, somente no momento, mas ele conhece o futuro. E Jesus sabia que este Pedro aqui, que ainda era imaturo, este Pedro que negaria o Senhor 3 vezes, esse Pedro que ainda não estava tão convertido, iria se converter e seria um grande canal de bênção. O Senhor não olha como os homens, por isso ele rogou ao Pai por Pedro. Por isso o Senhor está rogando ao Pai por você. Declare comigo: eu creio que Jesus está rogando ao Pai por mim. Eu creio que Jesus está rogando ao Pai por mim. Você vai observar também que só acontece na vida de um escolhido aquilo que Deus permite, porque a Bíblia diz que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás queria, mas Deus tinha que permitir. Só que Deus não permitiu porque Jesus ali rogou ao Pai por Pedro. Pedro ainda daria muitos frutos. Ei, Pedro, o Senhor sabe das suas fragilidades, viu? O Senhor sabe que você ainda tem que amadurecer em muitas áreas da sua vida. O Senhor sabe que você tem dado um trabalhinho, porque de vez em quando, irmãos, a gente dá um trabalhinho pro Senhor, né? E se a gente olhar para a história de Pedro, Pedro deu um trabalhinho para Jesus, mas Jesus não abriu mão dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não veio agora. Jesus veio amanhã. Talvez você queria abrir mão de um casamento e Jesus está dizendo: não abra mão, não abra mão, mulher, não abra mão, homem. Você não sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas eu sei. Este marido vai se converter e vai ser uma bênção. Essa esposa vai se converter e vai ser uma bênção. E às vezes você está olhando para um momento dizendo: não dá mais, acabou, eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo: tenha mais um pouco de paciência. Jesus teve paciência com Pedro. Jesus tem paciência com a gente, irmãos. O Senhor não abriu mão das nossas vidas. Quantas vezes você não tem noção de quantas vezes Satanás quis derrubar você?
Você não tem noção de quantas vezes Satanás quis destruir tua vida, quis destruir tua casa. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que agradecer pelos livramentos vistos e não vistos. Tem muita gente que só agradece quando vê alguma coisa acontecendo e recebe o livramento. Só que você tem que agradecer diariamente até por aquilo que você não vê. Pedro não estava vendo que Satanás estava querendo cirandar ele como trigo, mas Jesus estava. E antes que acontecesse, Jesus rogou ao Pai por ele, para quê? Para que a fé de Pedro não desfalecesse. O Senhor sabia, se Satanás pegar Pedro e peneirar ele, com certeza Pedro não vai aguentar, porque Pedro não está convertido. Quem disse isso foi a Bíblia, irmão. Jesus deixou bem claro aqui, versículo 32, Pedro não estava convertido. Tem gente que anda com Jesus, que vai para a igreja, mas ainda não está convertido, vai ter um verdadeiro encontro com o Senhor ainda. O Senhor mesmo vai te moldar, Pedro. Tu é pedra, eu vou te lapidar, ricandarabacandaraí, mas eu não abro mão de ti. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não abre mão de mim. Eu sirvo a um Deus que não abre mão de mim. Ele diz mais, não abra mão daquilo que eu também confiei a você. Eu não sei o que Deus lhe confiou, que você estava pensando em abrir mão. Mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, você viu agora. Você vê o Pedro que não está convertido. Você vê o Pedro que vai negar 3 vezes. Você vê o Pedro dizendo, ainda que precise eu morro com o Senhor, cheio de si, achando que é o bonzão. Mas eu consigo ver o Pedro ganhador de almas. Eu consigo ver o Pedro que vai dar muitos frutos para a igreja. Eu consigo ver o Pedro que vai falar e muitos vão se converter através dele, através dela. Tem homem e mulher que Deus vai lapidar como ele fez com Pedro. E o Senhor está dizendo, não abra mão. Pedro não estava convertido, mas ia se converter e ia dar muitos frutos. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olhe como Jesus fala de maneira bem clara que eu roguei por ti, para que a sua fé não venha a desfalecer. Quando te converteres, que você não está convertido ainda. Aí tem gente que fica escandalizado com um negócio desse, né? Como é que Pedro, irmãos, andava com Jesus? Via todos os milagres, foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus, porque foram os 3 mais íntimos, foram Pedro, Tiago e João, então viram coisas espetaculares e ainda não estava convertido. Pois é, irmãos, o Senhor trabalha na vida de cada um de uma forma. O Senhor, ele vai lapidando aos poucos, mas Pedro ainda ia dar frutos. O Senhor não poderia perder a paciência com ele. Você não pode perder a paciência com seu filho. Você não pode perder a paciência com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, achando que o Senhor não vai salvar. Pedro era pedra bruta. Quando a gente olha para Pedro, a gente observa isso, irmãos. Pedro era aquele tipo de pessoa, difícil, porém que daria muitos frutos. Tem pessoas que podem até ser difíceis. Você diz, meu Deus, realmente eu estava querendo abrir mão porque eu estou cansada. Imagine se Jesus se cansasse de Pedro. Imagine se Jesus olhasse para o momento e dissesse, você não serve. Um grande homem, irmãos, Pedro se tornou. Pedro teve maturidade. Foi um dos mártires. Foi um dos homens mais usados da palavra de Deus. Pois é, este mesmo que não estava convertido aqui ainda. Mas o Senhor estava dizendo, ainda há esperança porque você vai se converter. Ainda há esperança porque eu vou mudar a sua vida. Ainda há esperança, por mais que você ache que não. Eu vou transformar a sua história. Deus estava livrando a Pedro daquilo que os olhos dele não contemplavam. Eu não sei se uma má notícia estava para chegar para você. Eu não sei se algo aconteceria na sua vida, até mesmo para abalar a sua fé que você não suportaria. Irmãos, Deus não permite nenhuma prova na vida dos seus filhos que a gente não venha suportar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E a palavra do Senhor nos diz que Ele lembra que nós somos pó. Ele nos conhece, irmãos, melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece melhor do que a nossa própria mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece a sua estrutura. E tem provas que ele manda eu te falar que ele não vai permitir, porque ele sabe que você não vai aguentar. O Senhor hoje está te visitando aqui de maneira tão profunda, como ele visitou a Pedro e dizendo, Pedro, eu roguei ao Pai por você. Minha irmã e meu irmão, tenha certeza da intercessão de Jesus. Tenha certeza que Jesus não vai permitir provas como Satanás queria, porque o intuito de Satanás aqui, irmãos,
era que a fé de Pedro viesse a desfalecer, porque Satanás sabia que Pedro ainda não estava convertido. Satanás sabia que Pedro não estava preparado para uma prova como a que ele queria, peneirar ele como um trigo. Tem provas que você não está preparado, não está preparada para viver, por isso o Senhor está te poupando. Por isso o Senhor está te protegendo e Ele está dizendo para você: tenha paciência com aquilo que eu te confiei. Jesus teve paciência com Pedro. Jesus sabia tá verde, mas vai amadurecer. Tem pessoas que ainda estão verdes, irmãos, mas vai dar fruto. O fruto vai ser bom, vai frutificar. O Senhor diz para você: tenha paciência como eu tive com você. O Senhor tem paciência conosco diariamente, irmãos. Você observa de maneira clara que o amor dele, muitas vezes até mesmo te constrange. Porque você olha e diz o quê? Eu não sou merecedor, eu não sou merecedora. E realmente nós não somos, é graça. A graça é o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos escolheu. Nós não merecíamos, mas ele resolveu mudar a nossa vida. Jesus, o próprio Jesus resolveu aqui mudar a história de Pedro. O próprio Jesus estava olhando e dizendo: ainda tem jeito. Por mais que você ainda não esteja convertido, eu sei que você ainda vai se converter. Tem gente, irmãos, que Deus não arranca porque ele sabe que vai mudar. Tem gente que Deus, ele ainda dá oportunidades porque ele conhece o coração. Pedro seria um grande pescador de homens, porque Jesus disse isso quando iniciou o ministério. Quando iniciou o ministério ali, chamando a Pedro, ele disse o quê? Doravante serás pescador de homens. A partir de agora, Pedro, você vai pescar homens, almas. E a palavra do Senhor não volta vazia. Pedro ia mudar de temperamento. Pedro ia amadurecer porque Jesus tinha sobre ele uma palavra. Este casamento vai mudar. Estes filhos serão transformados. Essa vida ministerial vai ser visitada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque tem uma palavra. E onde tem uma palavra, a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes fazer a ele o que apraz. Havia uma palavra, rabacandaracandaraya. O Senhor está dizendo: tem uma palavra. E essa palavra não vai voltar vazia. E é por isso que eu estou te poupando de uma grande dor, porque eu tenho obra contigo. Nem todo mundo, irmãos, vai ser poupado de Satanás peneirar como trigo. Só que tem algumas pessoas que Deus diz assim: eu quero livrar. Tem algumas pessoas que Jesus diz assim: eu quero interceder por ela. Eu quero interceder por ele, porque eu sei que ainda vai dar frutos. Muitos foram peneirados por Satanás e hoje, irmãos, estão aí, fora da presença do Senhor, não estão servindo a Deus. Alguns já apostataram a fé, outros já até morreram fora da presença do Senhor porque não aguentaram. O diabo não brinca de ser quem ele é e por isso nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não podemos brincar de ser servos de Deus e sempre está pedindo ao Senhor a proteção. Por quê? Porque tem livramentos que você contempla, mas tem livramentos que você não vê. Satanás estava pedindo para cirandar Pedro e Pedro não estava nem sabendo o que estava acontecendo, ó. Tá lá Pedro achando que tá tudo normal, andando com Jesus, com os discípulos, e Satanás dizendo: Deus, quero peneirar ele como trigo. Você lembra o que o diabo fez com Jó? Deus apresentou Jó a Satanás. E a Bíblia diz que Jó foi provado porque Deus permitiu. Mas aqui no caso de Pedro, foi diferente do de Jó, porque no de Jó, quem apresentou Jó para Satanás foi Deus. Mas no caso de Pedro, foi Satanás que foi lá pessoalmente pedir. Pedir por quê? Porque sabia que a estrutura de Pedro não ia aguentar. Quando você olha para Jó e vê Jó passando por tudo que passou e suportando, é porque Deus sabia que ele tinha estrutura para aquilo. Já Pedro não tem. Tem gente que tem estrutura, irmãos, para passar, e tem gente que não tem. É por isso que nem todo mundo Deus vai poupar da enfermidade, nem todo mundo Deus vai poupar do luto, porque ele conhece, irmãos, a estrutura de cada um. Só que tem pessoas aqui, irmãos, que não têm estrutura para passar por algumas provas que o diabo queria que acontecesse na sua vida. Para quê, irmã? Para você desviar. Para quê, irmã? Para você apostatar sua fé. Porque o diabo, irmãos, quando ele tenta algo contra a nossa vida, é porque ele já olhou para a fragilidade. Ele disse: opa, aqui eu consigo. Eu vou tentar desse jeito que ela não tem estrutura. Então Jesus sabia: Pedro não tem estrutura. Por isso eu roguei ao Pai por ti, Pedro.
Porque eu te conheço para que a sua fé não desfaleça. Ah, que lindo, irmãos. Como é bom a gente ouvir que Jesus intercede por nós, conhecendo a nossa estrutura e não deixa vir sobre a nossa vida provas que a gente não vai suportar. Provas que a gente não vai aguentar. Tem provas que a gente não aguenta. E o Senhor, conhecendo a nossa estrutura, como conhecia de Pedro, está dizendo: eu roguei ao Pai por ti. Eu estava lá intercedendo, dizendo: Pai, não deixa, porque senão ela não suporta. E se ela não suportar, ela vai desviar, Pai. Mas eu sei que daqui a um tempo ela amadurece. Eu sei que daqui a um tempo ele vai mudar e vai dar muitos frutos. Pai, não olha para o momento, mas olha para os frutos. Pedro foi muito útil na igreja primitiva. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: agradeça pelo livramento. Você ainda vai ser muito útil. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus, porque resolveu te poupar. Se Deus te trouxe aqui neste vídeo é porque Ele está te poupando de algo terrível que o inimigo queria que acontecesse na sua vida. O laço se quebrou e você está livre, por isso seja útil. Seja útil na obra, seja grato, seja grata, porque o laço se quebrou e você acabou de escapar. Deus não permite provas que a gente não possa suportar. Ele conhece a nossa estrutura. Pedro, Simão, não tinha estrutura, irmãos, para passar pelo que Satanás queria fazer com ele. Ao contrário de Jó, né? Jó tinha estrutura, por isso Deus apresentou Jó para Satanás. Mas aqui no caso de Pedro não tinha estrutura. Tem pessoas que não têm estrutura, por isso o Senhor está dizendo: eu estou te livrando, seja útil. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por interceder, meu Deus, por nós. Obrigada, Senhor, por não permitir nenhuma prova, nenhuma luta na nossa vida em que a gente não possa suportar, porque sim, Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe aquilo que a gente suporta e aquilo que a gente não suporta. E tem pessoas que não têm estrutura, como Simão aqui também não tinha. Tem outras, Pai, que passam porque são como Jó. O Senhor já deu estrutura para que elas passem. Outras, Pai, o Senhor conhece a estrutura e diz: não consigo permitir a prova, porque não posso permitir a prova, porque se eu permitir, a fé vai desfalecer. Se eu permitir, ela vai desviar. Se eu permitir, ele não vai suportar a dor e o sofrimento. Por isso o Senhor resolveu te poupar, porque ele sabe que você ainda vai ser útil. Ele sabe que você ainda vai agradecer pelos feitos dele. Grande seria a obra que Pedro ainda faria na terra. Por isso o Senhor deu muitos livramentos para ele. O Senhor está dizendo: grande é o que eu tenho contigo, por isso eu estou te poupando e te dando livramentos que você não está nem contemplando, que você não está nem vendo. Agradeça, porque eu vejo até no reino espiritual mal contra ti preparado e quebro. Eu visito o teu corpo e sei enfermidades que você descobriria e não suportaria, e eu desfaço e trago cura. O Senhor está te visitando agora no íntimo, no profundo, e dizendo aquilo que era para vir como uma notícia, que você não aguentaria, que Satanás queria usar para te cirandar. Eu estou repreendendo, porque eu conheço a tua fé e eu sei até quando você pode suportar. Obrigada, Senhor, por nos livrar. Nos livrar daquilo que era para destruição, daquilo que o inimigo estava armando contra nós. Eu creio, Pai, que o laço se quebrou e nós estamos livres. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. O Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Pai, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda e que teu Espírito Santo dê testemunho, dê milagre, dê resposta para que os teus filhos venham contar, porque eles creem em Jesus, no Senhor, e eles creem, Pai, que o milagre acontece
será para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome aqueles que estão aqui diariamente conosco, se alimentando da palavra, sendo canal de bênção nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, prospera. Visita cada um no íntimo, no profundo, porque o Senhor conhece o desejo e a necessidade de cada um. Se a necessidade, o desejo deles estiver conforme a tua vontade e o teu querer, concede para eles, Pai. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo. Faz o sobrenatural acontecer. Dá restauração, restituição. Faz, meu Pai, o milagre acontecer na vida dos teus filhos. Os abençoa. É isso que eu te peço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, através dessa palavra, que Ele está te livrando de más notícias, Ele está te livrando daquilo que vinha para te destruir. Deus é um Deus de livramento através dessa palavra. Ele te encontra como Ele encontrou Simão. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém, agradeça. O Senhor resolveu te livrar daquilo que era ruim. Deus te abençoe.